Olá, queridos, bom dia. Vamos prosseguir então com o livro de Hebreus, finalizando, o capítulo 12. Agora vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12. Espero que você tenha lido. Se você não leu, dá uma pausa no vídeo aí e dá uma lidinha no capítulo 12, tá? Rapidamente. E enquanto eu vou lembrando para vocês, o capítulo 11 vai falar sobre fé, uma fé, foi falando da fé dos heróis da fé, digamos assim, aqueles que sem ter o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, que é hoje, o dia que se cumpre hoje, veja que a dificuldade, a fé que eles tinham era uma fé acima da média, porque eles creram sem ter uma palavra dizendo que fé é dom de Deus, que fé é fruto do Espírito Santo, dessa forma, ok, queridos? Então, veja que eram homens valentes, não basta somente ter fé, a gente tem que ser valente, tem que buscar a presença, buscar a diferença, buscar fazer diferente contra nossa própria vontade, mas fazendo a vontade do Pai, amém? E assim, isso vai se misturando com nosso jeito de ser, até sermos transformados, em verdadeiros cristãos, ok, queridos? Então, capítulo 12 já começa assim, ó. Portanto, também, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É o que eu comentei agora com vocês, ok? Veja que você lembra que no capítulo passado ele fala de Caim, do Abel como justo e Caim, que por inveja, Você veja só. Então, só quero dizer uma coisa para vocês. O Caim fez a sua oferta por inveja, certo? Abel fez por fé. Então você veja que fé e, e inveja, são coisas assim que estão próximas, uma das outras, ok? Veja como é que você tem agido na tua vida espiritual. Tem feito por fé ou tem feito por inveja, tem feito por cobiça? Ok, querido? Olha que benção, né? Corramos essa carreira que não está proposta, olhando para Jesus. E isso aqui é a nossa fé. Cristo e Jesus, o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto para ele, suportou a cruz. Pela fé, Jesus Cristo suportou a cruz. A gente tem aqueles chavões quando a gente vira cristão, vai seguindo os estudos de outros pastores, de líderes passados, mas esquece que o Espírito vai renovando a gente cada dia, tá? Veja só, Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Essa foi a maior fé no mundo, no universo todo, a fé de Jesus Cristo em salvar a todos nós, ok? Veja que ele fala aqui, ó. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, olhando sempre para Cristo, ok? Ele fala assim, e vós, no 5 já esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, quer dizer, Deus fala conosco hoje como filhos dele, ele não fala como qualquer um na rua, ele está falando com você dentro de casa, te aconselhando, chamando tua atenção, quantos aqui, o pai chama atenção, são respondões, são metidos, até alguns aí no mundo até agridem os pais, até existem, coisas terríveis que acontecem. É que ele fala, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe como filho. Cara, a vara, a cinta, com nossos pais, quando eram nossos pais carnais faziam, assim é Deus conosco, eles nos repreendem para que a gente ande direitinho, tá? Mas se nós estamos no 8 sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, então nós não somos filhos, nós somos bastardos, ok? Vamos aqui no 10. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitando por ela, certo? Então, o que acontece? Produz paciência, certo? A repreensão, a correção, ok? Então, querido, se você não é acostumado
a receber correção. Tua mente não é acostumada a receber correção. Aprenda a receber correção do teu patrão, senão você não aprende o trabalho. Na escola, senão você não aprende a lição. Em casa, senão você não aprende a viver, conviver lá fora, certo? Amém? E agora vamos ali no 12. Portanto, torne a levantar as vossas mãos cansadas, os seus joelhos desconjuntados, e façam veredas direitas para os pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas seja sarado. Veja como nós somos exemplo. Ele fala de uma grande nuvem de testemunhas ali no comecinho, né? Essas nuvens de testemunhas são isso, né? São as pessoas que estão ao nosso redor, vendo quem nós somos, vendo como nós agiremos segundo a nossa fé. Se a nossa fé é válida, se a nossa fé tem valor. Amém? Tô meio resfriadinho ainda, não tô bem recuperado. Ele fala, ó, sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem paz, sem santificação, sem a fé, né? Como é que a gente tem paz? Com fé. Como é que a gente se santifica? Pela fé, ok? Usando a fé. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja que a nossa amargura, a nossa tristeza, a nossa ingratidão, a raiz de amargura é uma raiz, está embaixo, que não aparece. Mas os frutos que ela dão, as folhas, pelos frutos da árvore, pelos frutos a gente conhece a árvore. E os frutos contaminam as pessoas vão beber da nossa amargura, beber da nossa tristeza, tá? Beber das nossas iras, das nossas brigas, de tudo, certo? Então, ele fala assim, ó, nenhuma raiz de amargura brotando, se brotar, corta fora, querido. É isso que ele está falando aqui, amém? Ele fala para ninguém no 16, ninguém seja fornicador, profano, como foi Esaú, que por um manjar, por um prato de lentilha, né, vendeu o seu direito de primogenitura. Então, como é que ele fala? Não troque por nada, não troque por, tô com fome, fica maluco lá, não, tô com fome, começa a apurar tua mãe na comida, ou sai e gasta tudo que você tem numa comida, num prato de comida. Não, querido. Aprenda a se educar, o Senhor está educando você, ok? Vamos mais para frente aqui. No 25, veja, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, mas senão também o céu. Os céus e a terra proclamam a glória do Senhor, tá ok? Aqui fala no 24, Jesus o mediador de uma nova aliança, e no sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel, a terra clamava pelo sangue de Abel, pela morte de Abel, o justo. Né? O justo justificado pela fé que ele tinha, ele fazia tudo pela fé. Caim pela inveja, houve a morte. E o sangue, se você voltar lá em Gênesis, certo? Me parece que é capítulo 6, se não me engano, mas você vai voltar, já vai encontrar, né? Já vai passar ali morte, primeiro crime, né? Algumas bíblias têm os títulos ali, certo? Aí você vai perceber que ele está falando bem isso aqui, certo? Então ele fala assim, não rejeita o que vos fala, porque não escaparam aqueles, né? Não escaparam os que rejeitaram, o que a terra os divertia, a terra clamava pelo sangue do Abel, certo? Senão aquele que está no céu. O Cristo clama, o Espírito clama por nós. Cristo, o Espírito Santo vai disciplinando, vai discipulando a gente, ok? Vai chamando a atenção para o que está errado, para mudarmos a direção, mudarmos de rumo, ok? Então, se não houve para eles, muito menos para nós, que a nossa salvação está em Cristo, certo? Lembra do horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo na aula passada? É isso aqui, amém? Olha só, e esta é a palavra. Ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Ele está mudando tudo, certo? Mas a estrutura não vai sair, a rocha, Cristo, ele não muda. Pelo que
tendo recebido um reino que não pode ser abalado, olha aí, ó, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja que esse capítulo aqui, ele falou de fé no começo, e todo esse capítulo aqui fala do quê? E esse capítulo vai falando o quê? De um Deus que repreende, e termina o capítulo falando que Deus é um fogo consumidor, certo? Mas ele é consumidor não para nós, ele é consumidor para os desobedientes, ele é consumidor para aqueles que rejeitam a promessa, para aqueles que rejeitam, que trocam o que permanece pelas coisas que se movem. No capítulo 27 aqui, ó, mostra a mudança ainda uma vez, e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Então, você veja, isso aqui fala daquele que está atrás de coisas que mudam o tempo todo, coisas, sabe, não ficam na palavra, não buscam na palavra. Querido, quero dizer para você, você é diferente. Se você está aqui comigo, se você está ouvindo essa palavra hoje, você está tendo a oportunidade, certo? Que você está ouvindo a promessa. No versículo 19, certo? No 18 e 19, vou deixar para você o último momento aqui. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Isso aqui é quando quando Moisés tinha subido no monte, né? No Monte Moriá lá, e o fogo, quando Deus estava falando com Abraão, passando a lei, as promessas, contando como o povo deveria andar, né? Como nós deveríamos ser, como na antiguidade deveriam ser, mostrando sombra de como seria Cristo, né? Apontando para Cristo. E ele fala aí ao sonido da trombeta, o povo ouviu tudo aquilo e pediu que Deus não falasse mais. Estavam tão grudados nas coisas móveis, nesse mundo que vai passando, que não queriam saber das coisas que permanecem. Amém? Querido, seja essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima, que é o último capítulo e o final. Amém? Tchau.